Obrigado, Deus, amado Pai. Que privilégio, Senhor, chamá-lo de Pai. Pai nosso que estás no céu, reconhecemos também, Senhor, a Tua presença santa no nosso meio, na pessoa bendita do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, sempre está conosco. E mais ainda, louvamos, Senhor, por nos ter concedido do Teu próprio Espírito, Deus e Espírito Santo habitando em nós, a esperança da glória. Mais uma vez, Senhor, pela Tua graça, nos reunimos neste local, para que a Tua palavra nos seja, Senhor, ministrada. Por meio dela, Senhor, haja a santificação, a edificação, e que tudo, absolutamente tudo, resulte em glória para Ti. Pois o Senhor é o único, digno de toda a glória, louvor e exaltação, agora e para sempre. Ajuda-nos, Senhor, na nossa pequenez, a nos aproximarmos de Ti, a apresentarmos os nossos corpos vivos, santos e agradáveis a Ti, prestando o culto racional que o Senhor nos ensinou a prestarmos. Obrigado, Senhor, mais uma vez, obrigado por essa oportunidade. Não nos deixa, Senhor, fazer mau uso dela, mas pelo contrário, que como uma boa semente plantada no bom solo, dá o seu fruto na estação ordenada, que assim seja com cada um de nós. Possamos dar os bons frutos que de antemão foram predestinados que os produzíssemos. Abençoa-nos, Senhor. Eu oro por essa comunidade local de Cosme de Farias. O Senhor conhece, Senhor, melhor do que ninguém, a realidade desse local. Que a Tua graça, Senhor, desça de forma abundante, salvando vidas, Senhor. Obrigado mais uma vez por nos fazer participantes do Teu plano de salvação. Nós que vivíamos em densas trevas, não somente fomos transportados para o Teu reino de luz, mas nos concedeste o privilégio de sermos Teus servos. Nós, seres tão imperfeitos, podemos nos considerar, pela graça, Teus servos, mensageiros, embaixadores. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nos ajuda a glorificar a Ti em tudo que fazemos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Capítulo 5 de Atos é o que nós iremos meditar. Mas vocês sabem como nós temos feito nos últimos encontros, sempre trazendo uma introdução ao que vamos tratar, mostrando que toda a Bíblia está interligada. Toda vez que a gente estuda uma parte da Bíblia, é importante a gente ter essa compreensão do retrato total, de que nunca uma parte da Bíblia ela boa as graças. Nada, irmão, fique à vontade. Nunca uma parte da Bíblia ela deve ser vista de forma isolada, pelo contrário, toda a Bíblia está interligada. Então hoje a gente, desde ontem, desde sexta, já começamos a falar um pouco sobre essa narrativa que Lucas nos traz no livro de Atos, capítulo 5, que é a história de Ananias e Safira, esse casal que cometeu esse grave pecado e recebeu essa justa sentença de condenação da parte do Deus justo. E Ananias e Safira, eles não são um caso isolado. Ananias e Safira, eles representam aqui uma multidão de pessoas que se esquecem constantemente da parte de quem é o Deus que nós nos comprometemos a seguir.
Então, ninguém é obrigado a seguir ao Senhor. Todos nós aqui, se nos consideramos evangélicos de alguma forma, nós demonstramos isso a partir de uma livre vontade. Nós ouvimos o Evangelho nos alcançou e nós professamos a nossa fé. Sabemos que isso veio da parte de Deus, sabemos que a iniciativa sempre é de Deus, sabemos que há uma eleição, mas não podemos esquecer que há a soberania de Deus sobre tudo e todos. Mas essa soberania de Deus, ela está sempre ligada com a responsabilidade do homem. Então é por isso que a gente deve olhar para passagens como essa de Ananias e Safira, principalmente no contexto em que ele está inserido. Se nós nos lembrarmos, capítulo 1, o Senhor Jesus ainda está com os apóstolos, fala para eles que permaneçam em Jerusalém, eles seriam revestidos de poder, para que então eles fossem pregadores, mensageiros do Evangelho da Graça em todo o mundo, começando de Jerusalém, mas alcançando o mundo inteiro. Vemos isso acontecer no capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, capítulo 3, já a pregação, pessoas se convertendo, perseguição no capítulo 4, e agora nós estamos aqui no capítulo 5, com esse casal Ananias e Safira, tomando essa atitude de hipocrisia dentro do ambiente de santidade. Antes de eu fazer a leitura, ontem nós já meditamos um pouco, já caminhamos um pouco no capítulo 5, mas hoje eu queria introduzir novamente o tema, lendo com vocês o capítulo 1 de Apocalipse. Eu sei que vocês vão entender facilmente porque eu estou lendo isso. Capítulo 1 de Apocalipse. Perceba que o livro do Apocalipse, ele é escrito justamente como um fechamento da palavra de Deus para o seu povo. Então, uma mensagem que começa lá com Moisés, e se você quiser ser mais assim, cronologicamente correto, o primeiro livro da Bíblia foi o livro de Jó. Moisés foi escrito alguns anos Gênesis foi escrito alguns anos depois, mas assim, quando a gente parte para a organização da Bíblia, Gênesis está em primeiro lugar, mas nós temos um espaço de tempo, de milhares de anos entre o primeiro livro e o último livro, que é o livro da Revelação, o livro do Apocalipse. E assim Deus entrega ao seu povo a sua própria história, ou seja, a história do relacionamento do Criador com a sua criatura e como isso vai acabar, com a salvação de alguns e com a condenação de outros. É assim que a história termina. Então nós, como cristãos, não podemos nos dar ao luxo de nos esquecermos disso, de acharmos que no final todo mundo vai ser salvo. Não, não vai. E mais do que isso, a gente precisa analisar o nosso próprio papel nesse plano. Será que a gente está do lado dos salvos ou não? Não, mas se eu sou crente, é claro que eu estou salvo. Não, em absoluto. A Bíblia diz que não basta professar ser algo, você tem que viver de acordo com aquilo que você professa. E aqui no capítulo 1 de Apocalipse, justamente nesse livro da Revelação, que vai tratar nesses 3 primeiros capítulos sobre o relacionamento do Salvador com a igreja que ele salvou com o seu sangue. Capítulos 2 e 3 são 7 cartas a 7 igrejas, falando de problemas específicos e como Deus lidaria com eles. E aqui eu gostaria de falar com vocês sobre a visão, a primeira visão que o apóstolo João tem, quando ele está preso na ilha de Patmos, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 9. Então ele diz assim: eu, João, aqui é o apóstolo João, a essa altura todos os outros apóstolos já haviam sido mortos, martirizados, torturados. O único apóstolo que morreu de morte morrida foi o apóstolo João. Todos os outros foram assassinados com requintes de crueldade. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Jesus já havia dito que no mundo teríamos aflições,
O apóstolo Paulo já havia afirmado que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus seriam perseguidos. E João aqui, confirmando isso, diz: eu sou companheiro daqueles que, como eu, são perseguidos, passam por tribulação pela mensagem de Cristo. No reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos. E aqui não tem nada a ver com ilhas que a gente conhece, né, onde a gente vai tomar sol, né, para aqueles que gostam de passear. Aqui é uma ilha prisão, onde as pessoas iam para morrer, porque lá você ficava em cavernas, né, tirando pedra e fazendo outras coisas, e muitas pessoas chamavam a ilha de Patmos de o inferno na terra, que era o pior lugar para você estar, né, no Império Romano naquela época, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Olha o porquê ele foi parar lá. Ele não foi parar lá porque ele tinha uma dívida, porque ele tinha uma multa, porque ele fez alguma coisa. Não, ele foi lá por causa dele, foi condenado por ser cristão. Achei-me em espírito no dia do Senhor, todos nós sabemos, é uma referência ao domingo, onde a ceia é celebrada. Ouvi por detrás de mim uma grande voz, como trombeta, dizendo: o que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Todos vocês sabem que o número 7 no livro do Apocalipse dá a ideia de algo completo, plenitude. Então essas 7 igrejas simbolizam todas as igrejas de todas as eras até a volta de Jesus. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares. Vestes talares são vestes de festa, roupas, né, de festa. E cingindo à altura do peito, um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como a neve. Os olhos como chama de fogo. Essa é a descrição de Jesus glorificado. Os pés semelhante a um bronze polido. A ideia de bronze polido é algo bem reluzente, brilhante. Como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. A ideia aqui, eu não sei se vocês já passaram perto de uma cachoeira, então é aquele som, né, forte. E tinha na mão direita 7 estrelas. E da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então essa é a descrição de Jesus que João vê. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Preste atenção, coisas distintas, morte e inferno. Escreve, pois, as coisas que viste e que são, olha, e que são, estavam acontecendo. João não sabia que estava acontecendo, mas tinha alguém que sabia, Jesus. Eu quero que você veja isso e veja a conexão disso com o texto que a gente está estudando em Atos 5. Jesus vê todas as coisas que acontecem aqui. Talvez para você, principalmente para vocês que moram aqui, seja uma associação de moradores. Para mim não, para mim aqui é uma igreja. Toda vez que a gente se reúne em nome de Jesus para pregar a palavra de Deus, é em uma igreja onde nós estamos. Isso pode ser no campo ao céu aberto, pode ser aqui numa associação de moradores, pode ser dentro de um ônibus, em qualquer lugar que a gente se reúne para falar do Senhor Jesus. Como cristãos, é uma igreja. Então aqui ele diz: escreve, pois, as coisas que viste e que são, e que hão de acontecer. Depois destas, versículo 20, quanto ao mistério das 7 estrelas, perceba, era um mistério até aquele momento, não é mais. O apóstolo João viu essas coisas e não as entendeu, e Jesus sabia que ele não sabia. Então o mistério é isso, é o que a gente ainda não sabe. Quando a gente passa a saber, não é mais um mistério. É como, por exemplo, às vezes
Você chega lá, né, algumas pessoas aqui tem algo chamado cartão de crédito. Alguém ouviu falar nisso? É um pedacinho de plástico assim, que você passa de vez em quando, né? E aí chega o boleto, e aí você vê, a primeira coisa que quem recebe uma fatura, você olha o quê? O preço que você vai pagar. Você não olha nem o que você comprou, se alguém comprou alguma coisa. Né? Primeiro você olha para aquele valor ali, né? Aí você, rapaz, isso mudou. Aí depois você vai vendo. Ih, rapaz, foi eu mesmo. Nossa, Jesus. Então, a ideia é justamente isso. Era um mistério aquele valor. Mas aí a gente foi vendo. O que foi que formou aquele valor ali embaixo? Foi um conjunto de compras que foram feitas que formou aquele valor. Então não tem mais mistério. Então aqui a ideia também é essa. Quando a palavra mistério está na Bíblia, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente vive num momento onde as pessoas falam mistério, onde já foi revelado o mistério. Então tome cuidado, né? Tem muitos mistérios para alguns cristãos que já não deveriam ser mais mistério, porque já foram revelados na Bíblia. Infelizmente nem todos leem com a responsabilidade que deveriam. Escreve, pois, as coisas que viste, que são, que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas, ele viu 7 estrelas. Onde é que estavam essas 7 estrelas? Onde é que elas estavam? Elas estavam na mão direita do Senhor Jesus. E os 7 candeeiros de ouro. Os 7 candeeiros, irmãos, a gente não está acostumado com essa expressão, porque a gente está acostumado com luz. E a luz fica em cima normalmente, né? O nome disso é bocal, né? Que a gente bota a luz, ou lustre, né? Então o candeeiro não. O candeeiro era uma espécie, né, de vela grande, assim, onde você bota, perdão, suporte grande, onde você botava as velas, só que não era vela, né? Naquela época era outra coisa. Você botava o azeite, né, para ficar fazendo luz com fogo. Então aqui havia 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos da igreja, das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então a ideia aqui é mostrar justamente que Jesus está vendo tudo o que acontece na igreja. E ele está andando por ela. E tudo que a gente faz, todo compromisso que a gente firma com alguma congregação local, a gente está firmando com o próprio Cristo. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz um voto com Cristo. Porque a gente não tem ideia do que significa a expressão mentiroso. Às vezes a gente acha que mentiroso é aquele que conta uma história que não é verdade. Isso também é mentira. Mas a palavra mentiroso, do ponto de vista bíblico, ela tem um significado muito mais amplo. O mentiroso é também, e principalmente, aquele que faz um voto e não cumpre. Esse é o que? Mentiroso. Então a pessoa diz, olha, amanhã eu vou pagar R$100. E aí não paga. Isso é o que? Mentira. Então a gente às vezes faz compromissos que a gente não cumpre. Quando a gente faz com o próprio homem, isso por si só já está erradíssimo. A Bíblia diz que o cristão ele não deve jurar. E por quê? Porque o cristão não pode mentir. O sim é sim, o não é não. Qualquer coisa que passar disso vem do maligno. Por quê? Não é porque a gente não pode jurar, é porque a gente não precisaria jurar se a gente fosse cristão. Porque o sim é sim e o não é não. Quando a nossa palavra não tem mais credibilidade, aí a gente deixou de ser cristão. Por isso que como cristão a gente tem que tomar muito cuidado, né? Até quando a gente diz, olha, eu vou estar lá tal horário. Pô, irmão, se você não vai estar, diga assim, eu vou quando eu puder. Amém. Não faça um compromisso que você não pode cumprir. Aí talvez você diga, mas acontecem coisas imprevistas, né? Acontecem imprevistos. Sim, imprevistos são uma coisa. Mas quando você faz um compromisso já sabendo que você não pode, ou já sabendo que é difícil, mas você se compromete com isso, é como alguém que se compromete a pagar algo que ele sabe que não tem condição de pagar.
Não, mas eu acredito que Deus proverá. Não está escrito na Bíblia? Não está escrito não. O Deus proverá, você sabe como foi que surgiu, né? É Abraão indo sacrificar Isaac. Isaac fez uma pergunta a Abraão: meu pai, eu já vi o senhor fazendo um culto a Deus. O culto a Deus tem fogo, era a forma como acendia um fogo naquela época, né? Tem lenha e tem um animal para ser sacrificado. Então aqui eu estou carregando a lenha. Isaac estava carregando a lenha. Estou vendo fogo, estou vendo som com uma faca. A faca naquela época se chamava cutelo, né? Uma faca afiada que sacrificava o animal que ia ser oferecido. Mas e cadê o animal, pai? E então Abraão respondeu para Isaac o quê? Deus proverá. Então Deus não tem compromisso com dívidas que a gente faz, principalmente sem orar. Principalmente dívidas fúteis com coisas inúteis que a gente não precisa. Então cuidado, porque é isso que o movimento evangélico moderno tem ensinado. Deus não tem compromisso com isso. Então aqui ele mostra que ele está vendo tudo o que está acontecendo. E se a gente fosse estudar os capítulos 2 e 3, a gente veria melhor, mas não é a nossa intenção hoje. Quem sabe num outro momento, ainda estudando o livro de Atos, a gente possa fazer isso nesse contexto. Mas eu queria que você entendesse que quando o apóstolo Pedro fala o que fala aqui em relação a primeiro Ananias e depois Safira, ele está fazendo isso na presença de Cristo. Ele se lembra de uma palavra que eu quero que vocês leiam comigo, antes da gente ler Atos 5, Mateus 28, porque às vezes a gente comete muitos erros ao estudar a Bíblia. Um dos erros que a gente comete é que a gente não percebe que determinados textos, eles têm uma abrangência muito maior do que a gente pensa. Esse é um desses. Então, olha o que está aqui no capítulo 28 de Mateus, é o último capítulo de Mateus, e os últimos versículos, versículo 18, a gente costuma chamar de a grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Você entende isso? Toda a autoridade. Você percebe, por exemplo, porque o apóstolo Pedro, quando foi ameaçado pelo Sinédrio para não falar mais sobre o nome de Jesus, ele não respeitou a autoridade do Sinédrio, apesar de respeitar a autoridade do Sinédrio. Não, pastor, mas aí eu não entendi. Quer dizer que ele respeita a autoridade do Sinédrio, mas não respeita a autoridade do Sinédrio? Claro, porque a autoridade do Sinédrio ela é o quê? Limitada. A autoridade de Deus não. Então assim, se o Sinédrio dissesse só vai vir aqui tal horário, eu não posso fazer nada, é eles que mandam. Mas se ele diz, você não vai mais poder falar disso, de Jesus, como o caso, Jesus tinha dito, vocês vão evangelizar o mundo inteiro, a começar de Jerusalém. É como nos nossos dias atuais, se a gente vai, por exemplo, num país, dá um exemplo, o país Coreia do Norte, que é o país que persegue mais o cristão, né, segundo os sites, né, que falam sobre a perseguição mundial. Sempre coloco a Coreia do Norte como primeiro, né, lugar no ranking, aqueles que mais perseguem cristão. Ser cristão na Coreia do Norte é crime. Então, se a gente está lá na Coreia do Norte, a gente vai deixar de evangelizar alguém porque isso não é permitido pela lei daquele país? Claro que não. Então, a gente vai ser um contraventor naquele país, ou até um criminoso, aos olhos deles talvez sim, mas aos olhos de Deus não, porque essa é a nossa função. Então, só quem tem toda a autoridade é Jesus. É por isso que para nós cristãos não existem limites geográficos. Por exemplo, aqui o Brasil faz fronteira com vários países. Se a gente quiser passar para outro país, a gente precisa ter, né? Eu acho que no Mercosul tem alguma coisa, deve ter algum tratado, né? Mas em determinados países que você entra, você precisa ter um documento chamado passaporte. É emitido pelo país, né, que você é nacional, e aí, para entrar nesse outro país, ele tem que te dar uma autorização, que se chama de visto. Determinados países precisam, como por exemplo, você entrar nos Estados Unidos. Seria um visto
para dizer que você é autorizado a entrar naquele país. Um cristão, ele não tem isso. Vamos imaginar que Jesus me mandou pregar nos Estados Unidos e me negaram o visto. Eu vou assim mesmo. Mas você vai descumprir a ordem desse país? Vou. Se Jesus que me mandou. Mas eles negaram o visto. Na maioria das vezes eles vão negar o visto se você for pobre. Para você ter visto para os Estados Unidos, você tem que declarar uma renda que seja significativa, porque eles não querem imigrantes ilegais lá. Então eles só aceitam pessoas que têm uma renda que possam gastar lá, para dizer assim, é turista que vem aqui visitar a Disney, fazer alguma coisa e gastar dinheiro aqui no meu país. Deixar bastante dinheiro aqui e depois voltar. Eles querem isso lá nos Estados Unidos. Se eles acharem que você é um imigrante, ou seja, que você está indo lá para, na visão deles, roubar o trabalho de alguém que é lá americano, eles não vão deixar você entrar. Então, o que eu estou mostrando para vocês é que o que os apóstolos passaram, a gente também vai passar hoje, se a gente for crente. Mas a grande questão é que a gente nem pensa nessas coisas. Porque a gente diz assim, não, eu tentei tirar o visto, não deu. Mas e aí? Então, não há limites. É isso que esse versículo está dizendo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso que ser cristão é algo tão poderoso. E uma das coisas que o inimigo tenta fazer comigo e com você é dizer que esse poder não está na nossa vida. Ou pelo menos dizer que esse poder é para coisas inúteis, como ganhar dinheiro. Pastor, ganhar dinheiro é inútil? Na maioria das vezes, sim. Na maioria das vezes é pior do que inútil, porque perverte o nosso coração. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Eu estou lendo essa passagem, irmãos, porque é isso que está acontecendo lá em Atos. Vocês se lembram? Começou quase 120. Depois, 3.000. Depois, 5.000. Depois, incontável. Não tem mais como contar o número de pessoas que estavam sendo alcançados pela mensagem do Evangelho. Só judeus até aquele momento. Então aqui, a palavra do Senhor se cumprindo com toda poder e autoridade. Os discípulos, os apóstolos Pedro e João já haviam sido inclusive presos e haviam dito, olha, nós não deixaremos de fazer o que Jesus mandou, independente das suas ameaças em relação ao Sinédrio. E, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a gente vê aqui mais uma demonstração clara da Trindade, para aqueles que têm problema com isso. Ensinando-os a guardar todas as coisas. Percebeu o papel da igreja? Quem é que vai fazer isso? A igreja. Não basta você dizer, eu sou crente, eu creio em Jesus. Aí você chega às vezes para um cristão, 10, 20 anos de igreja, e acaba, você é crente, né? Por quê? Porque eu sou crente, pai, vou para a igreja de domingo. Sim, mas o que foi que Jesus fez por você? Ele me salvou. De quem? Do diabo. Do diabo? Não. Jesus nunca te salvou do diabo. Porque o diabo nunca foi nosso problema. Nosso problema sempre foi Deus. A gente nasceu inimigo de Deus. A gente nasceu em rebelião com Deus. E foi no momento que Cristo entra na nossa vida que Ele nos reconcilia. Por isso que 2 Coríntios 5:21 é algo tão importante para qualquer cristão compreender essa obra de justificação. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que nele, Cristo Jesus, fôssemos feito justiça de Deus. Uma pessoa pode passar 30 anos na igreja e não ter a mínima ideia disso. Justificação pela fé. A obra substitutiva de Cristo na cruz, Ele levou os nossos pecados sobre si e concedeu para nós a sua justiça. Foi o que aconteceu naquele dia. Era uma sexta-feira, quando ele foi crucificado. Então aqui, ensinando-os a guardar todas as coisas, não só algumas, não só as que são agradáveis, não só as que a gente gosta de ouvir. A gente gosta de ouvir sobre o céu, não gosta?
Mas a gente gosta de ouvir que a gente, provavelmente, se continuar vivendo como a gente está vivendo hoje, a gente não vai para lá. A gente gosta de ouvir isso? Não gosta. A gente não gosta quando alguém diz que a gente não está vivendo de maneira santa, mesmo que esteja claro para todos, até para a gente, que a gente não está vivendo de uma maneira santa. Então, aqui ele diz, você tem que ensinar todas as coisas, tem que falar tudo, tem que dizer a verdade. Essa é a nossa missão como igreja, principalmente para aqueles que estão aqui dentro, trazidos pela mão do próprio Deus, cada um de vocês, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus não pede, Jesus ordena. Então, quando a gente faz alguma coisa de errado, não foi assim, né? Um desrespeito. Não é como a receita de um nutricionista. Olha, você tem problema de açúcar. A gente estava falando sobre isso antes, né, de começar o culto. E aí você vai no nutricionista, ele passa uma dieta, né, para aquele que tem problema com açúcar. Aí você de vez em quando desrespeita isso. O máximo que pode acontecer é o seu açúcar subir um pouco. Com o Senhor não é assim. O Senhor não passou uma receita para a gente. Ele deu ordens. E ordens, quando não são cumpridas, elas trazem juízo. Até no mundo é assim. Então a gente mora num país que tem uma série de leis. E uma vez que essas leis são desrespeitadas, as pessoas deverão cumprir as sanções específicas dessa lei. Imagine, se o homem trata assim o próprio homem, que dirá o Criador, que tem toda a autoridade para fazer isso. E não alguma autoridade. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Jesus diz, eu vou estar sempre com vocês. Hoje, você acha que Jesus não está aqui? Ele está. Você pode não vê-lo. Alguns talvez possam senti-lo mais do que outros aqui. Mas Ele está aqui. Você acreditando ou não. Você sentindo ou não. Ele está aqui por quê? Porque Ele disse que estaria. E Ele não mente. Eu estou com vocês. Quando? Todos os dias. Não só hoje, não só amanhã, não só ontem, todos os dias eu estarei com vocês. Foram dessas afirmações sérias que Ananias e Safira se esqueceram. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora para a gente... Só uma dúvida, possível. Mas a própria palavra não limita sobre a lei dos homens. A própria palavra, ela não limita sobre a lei dos homens? No sentido de que a gente respeita, claro. A gente só não pode respeitar quando nos coloca em contradição à palavra de Deus. Então, mesmo independente da lei, eu for um país querer pregar onde é proibido, eu estou dentro de... Se Deus te mandar. Se você faz isso pela sua vontade própria, aí não. Entendeu? Porque às vezes a gente vai porque assim, porque a gente quer ser reconhecido. Isso. Sabe? Como a gente quer ser alguém que é visto e respeitado, a gente vai ver até isso com Ananias e Safira. Eu sou aquele que vai e faz. Então o cristão não faz assim. O cristão ora. E quando Deus nos direciona, aí a gente vai. Mesmo que o país não veja isso como algo legal, a gente vai do mesmo jeito. A gente vai ver, inclusive, exemplos que aconteceu na história recente da igreja, recente assim, 50, 60 anos. Todos vocês sabem que depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo foi dividido entre comunismo e capitalismo, aquela cortina, e na parte comunista não se podia pregar o evangelho. E um irmão ficou muito famoso, foi ele até que fundou Portas Abertas, chamado irmão André. Ele morreu esses dias. E ele ficou famoso em contrabandear Bíblias para dentro, né, da União Soviética comunista, num fusquinha que ele tinha.
Tem um irmão até que está pensando em ter um Fusquinha. E o Fusquinha é um carro que o motor fica atrás e que o bagageiro é na frente. Então ele contrabandeava essas Bíblias, ele ficou conhecido como o contrabandista de Deus. Ainda hoje isso é feito. Agora, numa parte do mundo, entre a China, que permite um pouco de pregação do Evangelho, e a Coreia do Norte, que faz fronteira com a China, que não permite. Então existem irmãos, nesse exato momento, correndo risco de vida para evangelizar alguns poucos na Coreia do Norte. Entendeu? Mas é preciso um chamado específico. A gente não faz isso porque quer, não é algo que eu escolho. Como, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele não escolheu ser apóstolo. Ele disse, eu fui chamado pelo Senhor para isso. Então é muito sério, porque é uma responsabilidade muito grande. Entendeu? Então aqui no capítulo 5 de Atos, diz assim, entretanto certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Perceba que até aqui não tem problema. Ele vendeu uma propriedade. E a gente já falou sobre isso ontem, que o que Lucas está mostrando para a gente aqui é um paralelismo entre a história de Barnabé e a história de Ananias e Safira, porque Barnabé também tinha feito isso e tinha dado tudo certo, né? E aqui agora Ananias e Safira vão fazer a mesma coisa. Eles entram em acordo. E como eu falei para vocês, quando eles dizem aqui no versículo 2, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante. O que Lucas está dizendo aqui, irmãos, é o que a gente vai ver mais adiante. Não é que o pecado aqui não foi que ele reteve, e o apóstolo Pedro até vai falar daqui a pouco. Não é que ele reteve, ele fez um acordo com a mulher para mentir, para dizer que era todo o valor da venda, mas na verdade não era. Eles guardaram uma parte para eles. Então, aqui a gente percebe que nesse momento que ele faz esse acordo com a mulher, que ele está discutindo o acordo com a mulher, ele se esqueceu que Jesus estava ali no meio deles. Não sei se vocês já viram, né, em filme, né, ou se já aconteceu uma experiência dessa, que às vezes você tá falando com outra pessoa, de uma terceira pessoa, de repente a terceira pessoa chega e fica aqui. E aí você está falando, e a outra pessoa percebe que a terceira pessoa chegou, que aqui está sendo, né, falado sobre ela, principalmente quando é do patrão, né? Dois funcionários se queixando do patrão, e aí chega e fica aqui assim, e a pessoa não percebe que ele chegou. E aqui essa questão, eles não perceberam que Jesus estava aqui. É como se a gente faz qualquer coisa. Hoje a gente fez qualquer coisa, talvez de maneira impensada. Será que se a gente parasse e pensasse, Jesus está aqui, a gente faria mesmo assim? E ele estava. Porque assim como Deus Pai, Deus Filho é onipresente. A gente fala da presença especial de Jesus nos cultos e a própria Bíblia nos autoriza a falar dessa forma. Mas ele está presente também em todos os lugares, ao mesmo tempo. Então, Ananias e Safira se esqueceram disso e a gente também corre o risco de se esquecer. Por isso que eu gosto da história de um irmão nosso que foi perseguido. E ele dizia, olha, quando você for perseguido, não tenha tanto medo assim. Porque um homem com Cristo é sempre maioria. Queria que você imagine. Vamos imaginar que está de um lado só você e Jesus. E de repente todos os demônios se reúnem. E de repente o próprio Satanás aparece para liderar essas hostes de demônios reunidas. E todos os seres humanos que não são cristãos se reúnem também. E de um lado só tem você e Jesus. Quem você acha que vai ganhar? Sabe como a Bíblia descreve que Jesus vai destruir Satanás? Com o sopro da sua boca. Então, quando fala de toda a autoridade, é preciso que a gente tenha essa visão. É por isso que até na questão da lei dos homens, isso é relativo. Porque o que importa é o que está escrito aqui. Isso é mais importante do que tudo e todos. É como, vou dar um exemplo, né, para essa questão que o irmão levantou. Sadraque, Mesaque e Abednego desrespeitaram a lei de um país. Se a gente trouxesse para a nossa realidade, eles estavam morando na Babilônia, e na Babilônia o que o rei Nabucodonosor falava era lei. E de repente
foi promulgada, né, usando um termo nosso, moderno, né, uma lei. Todos teriam que se prostrar em um determinado lugar, em um determinado horário, a uma estátua que fazia referência à adoração ao rei. Sadraque, Mesaque e Abednego não obedeceram. Vocês acham que só tinham eles de judeus lá? Não, tinham milhares de judeus na Babilônia. Milhares. Mas somente esses 3 é que não dobraram o joelho. Eles não desrespeitaram a autoridade do rei. Eles disseram para o rei que tinha alguém que tinha uma autoridade maior do que a deles. E que naquele caso, eles não iriam respeitar a autoridade do rei. Entendeu? Então, a Bíblia explica. E a gente já sabe qual é o final da história lá, né? Então, é nesse sentido que a autoridade do Senhor Jesus é suprema. Não existe comparação. Está muito acima de tudo e todos. Então, aqui, ele diz, versículo 2, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o seu coração? E aqui, irmãos, a gente precisa parar e entender o que está sendo falado aqui, para a gente não fazer confusão. Aqui não é um crente que deixou de ser crente. É um que se achava crente e nunca foi crente. Eu vou explicar para vocês o porquê da gente chegar a essa conclusão na própria Bíblia. Abram comigo no capítulo 10 de Mateus. Evangelho de Mateus. Perdão, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 43 em diante. Vou botar o óculos que eu até me esforço para não evitar usar. Então o Senhor Jesus, só para que a gente entenda o contexto, o Senhor Jesus aqui ele está mostrando para as pessoas como elas deveriam olhar para Ele e ver quem de fato Ele era. Ele era o tão esperado Cristo. Cristo, para nós, muitas vezes é usado como um sobrenome de Jesus. Não é. Não é João Paulo, não. Jesus Cristo quer dizer Jesus o Messias. O Messias, o enviado de Deus, o prometido de Deus, que vem para tirar o pecado do mundo. Por isso que Jesus fala do sinal de Jonas. Ele diz, olha, vocês, se lembram do que aconteceu com Jonas? Pois é, aqui diante de vocês está aquele que é maior do que Jonas e vocês não estão dando crédito. Então Jesus fala dessa parábola, versículo 43 de Mateus 12. Quando um espírito imundo sai do homem, foi o que aconteceu com Ananias e Safira. Durante um determinado momento, você olhava para Ananias e Safira e parecia que eles eram crentes. Por quê? Porque eles estavam limpos. E limpeza aqui não está falando de uma limpeza física, está falando de moralidade. É aquele que roubava e não roubava mais. É aquele que mentia e não mentia mais. É aquele que de repente falava palavrão e não falava mais. É aquele que cometia ilicitudes no ambiente de trabalho e não comete mais. É aquele que desonrava pai e mãe o tempo todo, não faz mais isso. Então, determinados princípios morais que a própria Bíblia defende e que a sociedade aceita e vê isso como algo bom, né? A gente vai ver na vida de algumas pessoas que têm um contato com o Evangelho. Eles têm essa aparência externa, essa mudança externa, mas nunca houve uma habitação interna. É por isso que a gente lê em Romanos, se eu não me engano, aquele que não tem o Espírito de Cristo não é dele. Porque a sua casa, a casa que eu e você somos, ela está habitada por Cristo, por meio do Espírito Santo. Então, por mais que o cristão erre, o Espírito Santo que habita nele não permite que ele fique como um porco revolvendo na lama. Por quê? Porque ele sabe que não é porco. Ele já foi convencido por esse Espírito, pelo Espírito Santo,
do pecado, da justiça e do juízo. É a obra do Espírito Santo que Jesus nos diz que ele faria e fez. Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso, pois não encontra. Porém não encontra. Versículo 44. Por isso diz, o espírito imundo. O que é um espírito imundo? É um espírito que não toma banho, pastor. Não, é um demônio. A Bíblia tem várias analogias em relação a esses anjos caídos, né? Demônios. Por isso diz, voltarei para a minha casa. Olha que coisa forte, irmãos. O que você acha que o apóstolo João quis dizer em 1 João capítulo 5? O mundo inteiro jaz no maligno, mas nós somos de Deus. Capítulo 4 de 2 aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz: o príncipe deste século cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Versículo 44, por isso voltarei para minha casa, de onde saí. Então, determinadas pessoas têm essa experiência na igreja. Eles passam um tempo na igreja, pode ser um dia, pode ser um mês, pode ser um ano, até mais. Onde eles passam por essa mudança exterior, mas não houve uma transformação interior. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia. Por quê? Porque o Espírito Santo não estava lá. E aqui eu quero que você pare, aqui, guarde aqui, a gente já vai voltar para aqui de novo, para depois ir para lá. Mas antes, guarde aqui. Vamos abrir Atos 2 rapidinho, só para a gente fazer essa conexão tão maravilhosa que a Bíblia nos permite fazer. Quando o apóstolo Pedro termina de pregar a primeira parte do sermão, porque depois ele prega ainda mais, e essa parte que ele prega depois a gente não sabe, e a Bíblia só diz e exortou muito mais, né? Então aqui no capítulo 2 de Atos, ele diz para aquelas pessoas que perguntam, o que faremos? A gente acredita no Evangelho, o que a gente faz? Respondeu-lhes Pedro, versículo 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, vocês vão receber o dom, e a palavra dom, irmãos, é uma palavra que significa presente. Vocês vão receber um presente. Não só serão salvos, mas como garantia da salvação, o Espírito Santo vai morar em vocês. De uma vez por todas. E aqui a gente vê que não acontece isso. Aquela casa nunca teve habitação do Espírito Santo. Parecia ser. É como o segundo tipo de solo que Jesus fala na parábola do semeador. Ele recebe o Evangelho no primeiro momento com alegria. Mas aí vem as dificuldades por conta da palavra. E o que é que acontece? A pessoa abandona a fé. Então aqui no versículo 44, tendo voltado, encontra vazia e varrida e o que? Ornamentada. É a vida de muitos cristãos que você olha do lado de fora e diz, rapaz, fulano é crente. Olha como ele está mudado. Porque aparência de santidade e santidade são coisas diferentes. Aparência de piedade e piedade são coisas diferentes. Ser ovelha é uma coisa, ser lobo disfarçado de ovelha é outra. Jesus inclusive fala sobre isso. Tome cuidado com o lobo. Qualquer tipo de lobo? Não, o pior tipo de lobo. Aquele que se apresenta diante de vós como ovelha. Então aqui ele diz, então vai e leva consigo outros que completo. Aquela pessoa que de repente agora está completamente dominada pelo mal. Não precisa de 7 espíritos para o demônio destruir a vida de alguém. A ideia do número aqui é só para a gente entender que aquela obra, depois que uma pessoa se torna um falso crente, é muito pior do que se ele fosse incrédulo.
É por isso que Jesus disse, era melhor você nunca ter ouvido do que ouvir e não praticar. Então aqui ele diz, vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem, percebe que Jesus está fazendo uma analogia? E aqui fica claro, casa é a vida de um homem. Torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Irmãos, e se a gente acha que a gente é religioso, é porque a gente nunca viu um judeu, principalmente nessa época. Pense num povo religioso, é o povo judeu. Então, é preciso que a gente leve a sério o que Jesus está dizendo aqui. Ananias e Safira não levaram. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o seu coração? E eu quero perguntar agora, para você e para mim, o que encheu o nosso coração hoje? Porque assim, alguma coisa entrou nele. Nosso coração é influenciado pelas circunstâncias da vida. Então, quando alguém te desrespeita, quando alguém te maltrata, quando alguém te bajula, nós guardamos no coração sentimentos. E aí, como é? Seu coração está cheio de quê hoje? Quem tem que responder é você. E antes de você responder, você tem que pensar muito. Sabe? Não brinque com sua vida. Às vezes a gente pensa que a nossa vida é como se fosse um jogo. Então, determinados programas, né, de entretenimento tem alguns jogos de sorte, né? Como se eu pegasse, vamos imaginar, eu pego uma... Quem gosta de queijo aqui? Eu gosto, né? Então vamos imaginar que você pega uma barra de queijo, né? E aí você bota uma balança, só que eu boto virado ao contrário, de maneira que você não vê o peso daquele queijo, né? Aí eu pergunto, vem cá, você acha que esse queijo pesa quanto? Aí eu diz, 500 gramas. Aí outra diz, acho que é 1 quilo. Outra diz, acho que é 1,200. Então, às vezes a gente acha que a nossa vida é isso. Você é crente? Eu acho que eu sou 500 gramas. Eu acho que eu sou 800 gramas de crente. A gente tem que ter cuidado, irmãos, porque a gente está o tempo todo jogando com a nossa salvação. Foi o que Ananias e Safira fizeram. Vai que dá certo. Vai que dá certo. Ninguém vai descobrir. Sim, e ainda que ninguém descubra. Lembra da passagem de Lucas 16? Ninguém descobriu a vida errada que aquele rico vivia, mas Deus sabia. Ele morreu e acordou aonde? No inferno. Você acha que o sepultamento dele foi barato, Paulinho? E você acha que como deve ter sido? O sepultamento de alguém muito rico, descreva aí pra gente como é. Tem até música, né? Tem violino. Violino? É. Rapaz! Umas 300 mil coroas de flores. É mesmo? Caixão de 50, 40 mil por aí. Tá, aí, por que eu perguntei para ele? Porque ele é coveiro, para vocês entenderem. E daqui a pouco vão dizer, não, morreu um assassino? Não, ele é coveiro. Assassino não pode ser crente. Né? Mas coveiro pode ser crente. Né? Graças a Deus. Então aqui a gente percebe, imagina as pessoas no enterro daquele rico. Deve estar em um bom lugar agora. E ele está lá ardendo no inferno. A Bíblia descreve, inclusive, desejando uma gota de água. E as pessoas no enterro dele, lá no Campo Santo tem água? Tem, né? E se for rico, deve ter até garçom. Assim, é o mineral. Né? Mineral? A gente é torneira, ele é mineral. Tá vendo? Então as pessoas bebendo água e ele desejando uma gota. Você percebeu que ele se preocupa com os irmãos dele, que provavelmente estavam no seu sepultamento? Porque ele diz, eu estou aqui, daqui a pouco, quem vai estar aqui? São meus irmãos. Porque o referencial deles era eu. Eu era o referencial da família. Então eles vão me imitar e vão vir para cá.
Manda alguém, pai. Então Ananias e Safira se esqueceram disso. Que com Deus não se brinca. Por isso que uma das passagens mais horripilantes da Bíblia, irmãos, eu não sei você, mas eu às vezes acordo de noite suado, pensando nessa passagem. Eu vou concluir aqui hoje. Os irmãos que vão louvar já podem até tomar seu lugar. Não vou demorar. A gente vai concluir com louvor, depois eu vou fazer uma oração final. Mas antes eu gostaria de meditar com vocês. Pastor, a gente quase nem andou hoje. Bom, a gente falou de alguns temas, né? Porque também não precisa ter pressa para estudar a Bíblia, porque devemos ser obreiros aprovados. Então, não é ler, é estudar. Eu queria muito que vocês pensassem no que eu vou falar para vocês agora como conclusão. Porque o exemplo de Ananias e Safira é um exemplo que é uma triste história que se repete. Eu fiz algumas anotações antes. E trazer um caso que eu creio que é conhecido da maioria. O caso de Geazi, por exemplo. Discípulo de Eliseu. Você acha que ele não era crente? Ele era discípulo de Eliseu. Você sabe, perdão, de Elias. Não, de Eliseu mesmo. Perdoe minha memória. Ele era discípulo de Eliseu. Eliseu era um homem de Deus. Mas você sabe o que foi o que aconteceu com Geazi. E por conta de quê? Amor ao dinheiro. Foi o que aconteceu com Judas. Amor ao dinheiro. Então, é uma história que se repete. Um outro exemplo da Bíblia. Quando Deus vai e fala com Josué, olha, vocês vão tomar Jericó. Aparece um homem chamado Acã. Deus tinha dito, eu não quero que vocês peguem nada de Jericó. É uma cidade amaldiçoada. Mas Acã viu umas coisas bonitas, um tesouro, ele foi e escondeu. Então, é preciso que a gente entenda que isso é uma história que se repete. E que as maldições sempre alcançam essas pessoas. E parece que no nosso caso, não vai alcançar. Então, é como se eu fizesse a mesma coisa que Geazi, mas eu não vou pegar a lepra de Naamã. Os falsos profetas fazem isso hoje. Então, alguém entra aqui na igreja, doente. Pastor, olha aqui. De repente, a gente ora. Aí a pessoa é curada. Pastor, eu trouxe aqui 50 mil reais para pagar pela cura. Eu não posso aceitar isso. Mas é para a obra. Não, você está pagando isso por causa da cura. Eu não posso aceitar. Se você for crente, um dia você quiser ofertar na igreja, você não precisa de minha autorização para isso. Mas eu não posso aceitar dinheiro por algo que foi Deus que fez. Mas hoje as pessoas não só aceitam, como cobram. E você acha que o pecado de Geazi não está se repetindo? O Senhor disse que a gente tem que fugir dessa geração adúltera e perversa. E a gente vê os crentes desejando a prosperidade dos ímpios. Ou a aparente prosperidade deles. Você acha que não existem Acãs na nossa geração? Então, aqui, essa história de Ananias e Safira não é uma história isolada. É algo que infelizmente se repete. E por isso que eu comecei mostrando para vocês que Jesus, ele está andando no meio da sua igreja e está vendo exatamente quem é quem. E quem está fazendo o quê. Então aqui no versículo, a partir do versículo 26 de Hebreus 10, eu vou concluir aqui, se os irmãos me permitirem, depois os irmãos vão louvar e nós vamos encerrar. Porque se vivermos deliberadamente, Hebreus 10, 26, é isso que Ananias e Safira fizeram. Eles escolheram, foi-lhes dada uma oportunidade. O apóstolo Pedro disse, esse é o valor total. Ele podia dizer, não é. Eu fiz uma loucura. Eu e minha esposa, a gente teve uma crise de fé. E a gente pensou em guardar uma parte do valor. Me perdoe. Não precisa perdoar, o dinheiro é seu. O pecado é o fato de você querer enganar. Mas se você está arrependido, você é perdoado. Mas no caso ele não se arrependeu. Ele insistiu na mentira. Foi no caso de Judas. Judas teve quantas oportunidades, irmão? Jesus anunciou, eu sei, Judas, o que você vai fazer. O filho do homem vai ser entregue. Na noite que Judas vai lá se encontrar com o pessoal,
Jesus olha para Judas e diz: Judas, o que tem que fazer? Faz-o depressa. Qual devia ser a reação de Judas? Cair nos pés de Jesus chorando. Mestre, me perdoa. O senhor não sabe a loucura que eu fiz. Eu sei, Judas. E se ele fizesse isso, ele seria perdoado, tenho certeza. Porque todo aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas o que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Então aqui a gente vê, olha o que o autor da carta aos Hebreus está dizendo: porque se vivermos deliberadamente, não é um cristão que luta contra o pecado. Eu e você, a gente lutou contra o pecado hoje, a gente pode ter perdido alguma batalha. Isso não significa que a gente não é crente. Muito pelo contrário, aquela batalha contra o pecado vai deixar cicatrizes. Vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, é aquilo que a gente leu lá no capítulo 12 de Mateus: a casa varrida, ornamentada, recebeu conhecimento, recebeu o Evangelho, viu que Cristo salva pecadores, que Ele muda a vida deles, sentiu, ainda que seja de maneira superficial, a paz e a alegria que o Espírito Santo proporciona no meio do seu povo. Já não resta sacrifício pelos pecados, não resta, não tem mais como. E a ideia de sacrifício aqui, esse livro tem nome Hebreus, não é por acaso, é porque houve um determinado momento no primeiro século em que muitos desses judeus, que a gente até está estudando aqui em Atos, até esse momento aqui de Atos capítulo 5, a igreja é formada só por judeus. Foram os primeiros cristãos, eram todos advindos do judaísmo. E em um determinado momento eles passaram por uma crise de fé. E muitos, um a um, foram abandonando a igreja, porque acharam que a igreja cristã era simples demais. Alguns eram tentados a voltar ao ritualismo do judaísmo. Mas assim, quer dizer que Jesus me salvou do pecado? Salvou. Mas e por que não tem um sangue de cordeiro todo ano sendo lançado como é feito no judaísmo? Mas por que eu não vou mais consagrar o meu filho primogênito ao Senhor no templo? Porque todas essas coisas eram uma referência que apontava para Cristo, que cumpriu todas elas. Nunca nenhum animal teve poder de salvar alguém. Aqueles cordeiros que eram imolados no templo, eles apontavam para um único sacrifício que salvaria, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui é esse o contexto de Hebreus. Então o autor chega nesse momento da carta e diz: cuidado, porque aí não resta mais sacrifício, não adianta mais, não tem mais como voltar a sacrificar cordeiro achando que você vai ser salvo por causa disso. Você já recebeu o Evangelho, então não tem como você voltar para as práticas do judaísmo como se você nunca tivesse ouvido a verdade. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador. De quem? Do diabo? Se fosse do diabo a gente não tinha problema, porque a gente clamava ao Senhor e Ele nos protegeria. O problema é que esse juízo e fogo vingador vem de Deus. Deus é aquele que a morte morre de medo dele. Imagine um ser desse. É Deus. Prestes a consumir os adversários. E Deus tem adversários? Todo mundo é adversário de Deus, a menos que tenha sido reconciliado com Ele por meio de Cristo. É por isso que em Tiago nós lemos: todo aquele que se torna amigo do mundo constitui-se adversário ou inimigo de Deus. Aqui ele diz: cuidado, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará quem?
o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Percebeu o contexto? Então é por isso que nós, na qualidade de cristãos, devemos levar muito a sério o voto que fizemos quando nos tornamos cristãos, quando fomos batizados, quando externalizamos de alguma forma a vontade de seguir a Jesus. Porque se a gente não leva a sério o voto que a gente fez, Cristo leva. Então, eu gostaria que vocês, enquanto os irmãos estivessem louvando, que a gente usasse esse momento de adoração para fazer uma reflexão pessoal. Elaine e Safira aqui, na nossa vida, vem como um alerta de um caminho que a gente não deve tomar. E se a gente, por algum motivo, a gente pegou o caminho errado, a gente tem a oportunidade de se arrepender hoje. Os irmãos vão louvar. Para sempre, amém. Porque dele por ele. Vivo
vive. Temor não há, temor não há, temor não há, mas eu venci. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Amado Deus, obrigado, Senhor, por esse momento onde, através desse cântico espiritual, sentimos a Tua presença, Senhor, se manifestar no nosso meio. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por tantas e tantas graças que nos são derramadas imerecidamente. E fazes isso só porque escolheste ser bom conosco. Ajuda-nos, Senhor, a tentar, pelo menos tentar, retribuir essa bondade, seguindo cada um dos Teus princípios e nos alegrando neles, Senhor. Pois nenhum dos Teus mandamentos, Senhor, são pesados. Pelo contrário, a Tua vontade é e sempre será boa, perfeita e agradável na vida dos seus. Amém. Abençoa, Senhor, cada um dos irmãos que está aqui nessa noite e que saiamos cheios do Teu Santo Espírito, Senhor. Glória a Deus. Transformados e preparados para toda boa obra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Salve-se mutuamente com um cumprimento santo e vá para casa nessa alegria de espírito que Jesus está sempre conosco. Amém. Glória a Deus.